Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós, uma vez mais, com muita alegria, para levar até vocês, dentro do Luz na Penumbra, o estudo de obras póstumas de nosso Allan Kardec. E nós estamos no capítulo que trata do estudo sobre a natureza do Cristo. Vamos ao parágrafo 4, palavras de Jesus depois de sua morte. Então vamos à leitura deste trecho. Jesus respondeu-lhe: não me toques, porquanto ainda não subi a meu Pai. Vai, porém, ter com meus irmãos e dize-lhes, de minha parte: subo a meu Pai, vosso Pai, a meu Deus e vosso Deus. São João, capítulo 20, versículo 17, aparição a Maria Madalena. Mas, aproximando-se Jesus, lhes falou assim: todo o poder me foi dado no céu e na terra. São Mateus, capítulo 28, versículo 18, aparição aos apóstolos. Ora, sois testemunhas destas coisas. Vou enviar-vos o dom de meu Pai que vos foi prometido. São Lucas, capítulo 24, versículos 48 e 49, aparição aos apóstolos. Kardec então comenta estes 3 textos do Evangelho de Jesus. Tudo, pois, nas palavras de Jesus, quer as que ele disse em vida, quer as de depois de sua morte, acusa uma dualidade de identidades perfeitamente distintas, assim como o profundo sentimento da sua inferioridade e da sua subordinação em face do ente supremo. Pela sua insistência em afirmá-lo espontaneamente, sem a isso ser constrangido ou provocado por quem quer que fosse, parece ter querido protestar de antemão contra o papel que, segundo a sua previsão, lhe seria atribuído. Se houvesse guardado silêncio sobre a sua personalidade, o campo teria ficado aberto a todas as suposições, como a todos os sistemas. A precisão, porém, da sua linguagem afasta todas as incertezas. Aqui Kardec, então, avaliando mais uma vez essa questão de nós entendermos, né? Muitas pessoas ainda acreditam que Jesus e Deus são o mesmo, e ainda tem a questão da chamada Santíssima Trindade, o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que, como nos lembra o nosso Carlos Juliano Torres Pastorino, aparece uma única vez nos evangelhos, no Evangelho segundo João, e é uma interpolação. O que seria a interpolação? Foi um texto colocado depois da sua origem. Os originais não trazem essa chamada Santíssima Trindade. Foi colocado a posteriori, depois, em algum momento da história, foi colocado ali essa questão da Santíssima Trindade. Então podemos entender que Jesus nunca teria falado em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nunca, jamais. Deus falou em Deus o Pai, Deus falou no Filho do Homem, que era o próprio Jesus, e Deus falou em 2 momentos distintos sobre o Espírito Santo e Espírito Santo, ou um Espírito Santo, né? Melhor dizendo. Então, Espírito Santo é, na verdade, a centelha divina dentro de nós. Quando Jesus, inclusive, fala que
todo pecado nos seria relevado se nós pecássemos contra o Filho do Homem, mas não seria relevado se nós pecássemos contra o Espírito Santo. Na verdade, o que Jesus está dizendo é que quando nós pecamos contra o Espírito Santo, nós estamos pecando ou errando com conhecimento de causa. E não tem nada a ver com essa questão do Espírito Santo inventado pelos teólogos ao longo dos tempos. E Jesus fala em outro momento: quando tiverdes que falar, diante das pessoas a respeito dos ensinamentos que Jesus levou aos discípulos, o conhecimento, quando tiverdes que falar, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, pois um Espírito Santo falará por vós. Hoje nós entendemos que um Espírito Santo é um Espírito superior que vem nos inspirar para falarmos aquilo que devemos falar. Tantas vezes nós estamos em palestras, conversando nos centros espíritas, e aí a palavra vem fácil, a ideia vem fácil, é carregada com uma emoção que provavelmente, se fôssemos apenas nós mesmos, não conseguiríamos colocar tamanha emoção, e também não conseguiríamos sermos tão certeiros nos ensinamentos que Jesus nos traz e que a doutrina espírita nos revela, Então, um Espírito Santo seria um Espírito superior. Quando nós, então, percebemos que Jesus nunca se intitulou Deus, nunca disse que ele era igual a Deus, muita gente, voltando a essa questão tão... todas as vezes as pessoas falam a respeito: mas Jesus disse, eu e o Pai somos um. Sim, e aqui nós podemos trazer uma figura. Imagina uma pessoa entrando numa empresa, como no menor de todos os cargos, entrando por baixo mesmo. Não vou nem citar cargo aqui, porque cada um entende um cargo bem baixinho de uma forma. Então entrou lá no cargo no nível mais baixo que a empresa tinha. E essa pessoa, ela foi estudando, ela foi tendo oportunidades, ela foi sendo promovida, passaram-se os anos, longos anos, até que um dia essa pessoa se tornou presidente da empresa. E aí ele pode chegar como presidente da empresa em uma reunião, por exemplo, para discutir, para negociar contratos para a empresa, inclusive assinar um contrato pela empresa, porque ele pode dizer: eu e o dono somos um. Ou seja, ele representa perfeitamente o dono, ele tem a procuração do dono para falar e para assinar em seu nome. Seria a mesma coisa de Jesus. Jesus chegou à perfeição, então ele está totalmente integrado no pensamento de Deus. Por isso ele diz que ele e o Pai são um, nesse sentido da integração do pensamento. Jesus nos passa perfeitamente o pensamento de Deus, ao contrário de nós que vivemos aí tateando ainda no escuro sobre os ensinamentos de Deus, Paloma está aqui comigo hoje mais uma vez e estamos conversando a respeito dessa questão de quantas vezes Deus e Jesus foram colocados como sendo um só, e o próprio Jesus, aqui Kardec nos trazendo várias palavras a respeito disso. E Paloma, essa questão que as pessoas pensam assim da divindade de Jesus ser Deus, será que isso é tão importante para nós ouvir? Mas Jesus tem que ser Deus para podermos acreditar nas palavras dele, para podermos sentir Jesus com mais poder. É uma questão bem pequena da nossa parte querer que Deus e Jesus sejam um só para poder dar poder a Jesus. Parece que Jesus
não teria poder se ele não fosse Deus, né? Eu acho que a gente gosta muito de muletas, né? A gente quer acreditar de fato que Jesus e Deus sejam a mesma pessoa, porque a gente tem o ser humano ainda tem essa necessidade de se apegar a uma divindade maior, de um ser maior. Parece que Jesus não é esse ser grandioso. Não é esse ser maior, que exatamente, não é. Mas só que é muito grande Jesus, né? Com certeza. Jesus está muito à frente de nós, mas muito à frente. É verdade. Ele não precisaria realmente ser Deus o absoluto, né? Com certeza. Mas a gente confunde ainda muitas coisas. Vamos continuar aqui o texto de Kardec. Ele diz o seguinte: que autoridade maior se pode pretender do que a das suas próprias palavras? É o que nós acabamos de dizer. A autoridade Jesus tem. Jesus tem uma autoridade moral muito, mas muito grande. Verdade. Continua Kardec. Quando ele diz categoricamente, eu sou ou não sou isto ou aquilo, quem ousaria arrogar-se o direito de desmenti-lo, embora para colocá-lo mais alto do que ele a si mesmo se coloca? Quem pode racionalmente pretender estar mais esclarecido do que ele sobre a sua própria natureza? Que interpretações podem prevalecer contra afirmações tão formais e multiplicadas, né, como estas? Não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é o único Deus verdadeiro. Foi de sua parte que vim. Digo o que vi junto ao meu Pai. Não me cabe a mim vô-lo conceder. Isso será para aqueles a quem meu Pai o preparou. Vou para o meu Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Porque me chamas de bom? Bom não há senão somente Deus. Não tenho falado por mim mesmo. Meu Pai que me enviou foi quem me prescreveu por mandamento seu o que devo dizer. A doutrina que prego não é minha, mas daquele que me enviou. E por aí vai. Kardec vai descrevendo, vai mostrando várias passagens em que Jesus afirma categoricamente que ele e Deus não são a mesma entidade. Mas voltamos a dizer, por que é que nós estamos ainda discutindo isso em pleno século XXI? Porque muita gente ainda acredita que Deus e Jesus são o mesmo, mas aqui está a doutrina espírita, o nosso Allan Kardec, no livro Obras Póstumas, através do Luz na Penumbra que vocês estão acompanhando, nos desmistificando essa questão. Kardec então continua: quando se lêem tais palavras, fica-se a perguntar como há podido vir sequer à mente de alguém a ideia de atribuir-lhes sentido diametralmente oposto ao que elas exprimem tão claramente, de conceber uma identificação completa de natureza e de poder entre o Senhor e aquele que se declara seu servidor. Neste grande processo, que dura há quase 15 séculos, quais as peças de convicção? Os evangelhos, não há outras, os quais, no ponto em litígio, não dão lugar a qualquer equívoco. Há documentos autênticos que não se podem contestar sem arguir de falsa a veracidade dos evangelistas e do próprio Jesus, documentos que se apoiam em testemunhas oculares, que contrapõem uma doutrina teórica puramente especulativa, nascida 3 séculos mais tarde, de uma polêmica travada sobre a natureza abstrata do verbo, doutrina essa rigorosamente combatida durante muitos séculos e que só prevaleceu pela pressão de um poder civil absoluto. Então, aqui está o nosso Kardec nos trazendo as palavras de Jesus após o seu desencarne e algumas outras
uns outros complementos em que Jesus nos mostra claramente que realmente Deus e Jesus são dois seres absolutamente distintos. Mas, meus irmãos, esse assunto já está mais do que discutido, mais do que consagrado, e hoje nós entendemos claramente que Deus é a suprema inteligência do universo, causa primária de todas as coisas, e Jesus é aquele ser que, como cada um de nós espíritos, foi também criado simples e ignorante, evoluiu em várias encarnações e reencarnações, desencarnações, em vários mundos diferentes, até atingir a perfeição a que cada criatura comporta. Todos nós atingiremos a perfeição. Claro que ainda falta muito tempo, né? Mas todos nós atingiremos a perfeição que Jesus atingiu, e nós então certamente atingiremos essa mesma perfeição. Muito se discute ainda se a perfeição é finita ou infinita, e nós nos apoiamos na codificação, na doutrina espírita, alguns pontos importantes, Livro dos Espíritos, questão 113, e também a questão 226, que nos mostram que a evolução tem um fim. Apesar da nossa dificuldade de compreender, é isso que a doutrina espírita nos fala, nos informa, nos esclarece. Podem muitas pessoas duvidar, discordar, é um direito que cada um tem. Discordar é importante, inclusive, mas não podemos dizer que é a doutrina espírita que diz que a evolução é infinita, porque ela diz o contrário, a evolução é finita. Jesus atingiu essa perfeição e todos nós atingiremos a mesma perfeição. Mas como está lá claramente na Revista Espírita, não é que nós seremos iguaizinhos a Jesus na personalidade. Nós seremos seres diferentes, seres distintos, mas chegaremos à mesma perfeição. Vamos continuar então com obras póstumas. É o parágrafo 5º, dupla natureza de Jesus. Kardec então se expressa dessa forma: poder-se-ia objetar que, em virtude da dupla natureza de Jesus, suas palavras exprimiam seu sentir como homem e não como Deus, sem neste momento examinarmos por que encadeamento de circunstâncias chegaram, muito mais tarde, à hipótese dessa dupla natureza. Admitamo-la por um instante e vejamos se, em vez de elucidar a questão, ela não a complica ainda mais ao ponto de torná-la insolúvel. O que em Jesus haveria de humano era o corpo, a parte material. Deste ponto de vista, compreende-se que ele haja podido sofrer e tenha mesmo sofrido como homem. A alma, o espírito, a mente, numa palavra, a parte espiritual do ser, é o que haveria nele de divino. Se ele sentia e sofria como homem, como Deus, é que pensaria e falaria. Falava como homem ou como Deus? Eis uma questão importante pela autoridade excepcional dos seus ensinamentos. Se falava como homem, suas palavras são passíveis de controvérsia. Se falava como Deus, são indiscutíveis e temos de aceitá-las e de com elas conformar-nos, sob pena de deserção e de heresia. O mais ortodoxo será aquele que mais se aproximar delas. Dir-se-á que, sob o seu envoltório corporal, Jesus não tinha consciência da sua natureza divina, mas, se fosse assim, ele não teria sequer pensado como Deus. Sua natureza divina houvera permanecido em estado latente. Só a natureza humana teria presidido a sua missão, aos seus atos morais, como aos seus atos materiais. É, pois, impossível abstrair-se da sua natureza divina durante a sua vida sem se lhe enfraquecer a sua autoridade. Mas,
Se ele falou como Deus, por que esse incessante protesto contra a sua natureza divina, que em tal caso ele não podia ignorar? Ter-se-ia então enganado o que seria pouco divino, ou teria cientemente enganado o mundo o que ainda o seria menos? Parece-nos difícil sair desse dilema. Olha, Kardec aqui, ele sempre nos fazendo pensar, raciocinar. Em vários momentos, Jesus aparentemente fraqueja, digamos assim. Naquele momento do Getsêmani, em que ele diz: Pai, afasta de mim este cálice. Mas imediatamente Jesus lembra que foi exatamente com esse propósito que ele veio, para passar por aqueles momentos dolorosos. Então, Jesus, então, ele tem esse componente que parece ser igual dos homens, mas a sua palavra parece ser absolutamente divina. O que ocorre? Enquanto nós ainda estivermos muito apegados a essa questão material, nós estaremos numa, digamos assim, numa cilada psicológica, em que nós não conseguimos entrar ou sair, na verdade, dessa questão toda, e vamos nos envolvendo cada vez mais com essa questiúncula, né, de queremos fazer de Jesus Deus, e o próprio Jesus sempre nos afirmando o contrário. Jesus não precisa disso, meus irmãos, como nós falamos aqui. E é importante nós termos essa distinção, porque nós percebemos o quão grande é Jesus. Se nós observarmos no capítulo 15 do livro A Gênese de Allan Kardec, nós vamos ver a superioridade, a natureza de Jesus. Ele, como Kardec coloca ali no item 2 do capítulo 15 da Gênese, Jesus não poderia sofrer influência nenhuma de espírito algum. A única influência que sofreria seria do próprio Deus. Kardec, inclusive, neste item 2 do capítulo 15 da Gênese, pergunta: agiria como médium nas curas que ele fez? E aí Kardec então coloca: de forma nenhuma, porque o médium é um intermediário entre a espiritualidade e os homens, os seres humanos encarnados, e Jesus agia diretamente. E no final termina Kardec dizendo: no dizer de um espírito, Jesus era o médium de Deus. Então, nós não temos nenhuma dúvida de que Jesus e Deus são dois seres distintíssimos. Deus como a suprema inteligência do universo, causa primária de todas as coisas, o absoluto, o criador incriado, e Jesus como o espírito, mais uma vez, que nasceu, foi criado, melhor dizendo, como um espírito simples e ignorante, e chegou à perfeição como todos nós chegaremos. E é o nosso exemplo, né, Paloma? Com certeza. A gente tem muito que caminhar ainda para chegar ao patamar de Jesus. Jesus é um espírito muito, mas muito à frente de nós, muito evoluído. Um espírito com a moral elevadíssima. E que é o nosso guia modelo. Nosso guia modelo, exatamente. Que nós temos que seguir. E muitas vezes nós pensamos assim: Jesus está tão distante de mim, mas não está não, né? Tá pertinho, né? Ele fala bem próximo a nós. Sim. A gente tem que botar Jesus dentro da gente, mas botar de verdade mesmo. De verdade, dentro da gente. Não da boca para fora. Eu tô com Jesus, mas será que a gente está mesmo? Né, João? É isso aí. Será que a gente está mesmo? Essa pergunta é boa para a gente deixar no ar, né? Com certeza. Será que nós estamos mesmo com Jesus? Então vamos tentar fazer essa avaliação aí. Daqui a pouco nós estaremos nos preparando para dormir, e pode ser que no sono, né, no sonho, nesse contato nosso com a espiritualidade, nós possamos responder essa pergunta: será que nós estamos realmente com Jesus? Vamos até o próximo programa pensando. Então, até lá, se Deus assim permitir.
Boa noite a todos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Marta Batista e Antônio de Pádua Barbosa. Olá, amigos ouvintes, nós estamos chegando aos seus lares através do programa Luz na Penumbra. Através deste programa, nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo e damos sequência a cada semana. Nós estamos estudando o capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa direita, e estamos nos itens que trabalham o tema da beneficência. Hoje nós vamos estudar o item 14. E para realizar essa tarefa de reflexão, nós temos hoje, como toda semana, o nosso estimado Antônio de Pádua. Essa mensagem que ele vai estudar é editada por Carita e chegou em Lyon em 1861. Então eu vou dar um olá para o Antônio e esse suporte também técnico, o nosso querido Cláudio está à frente, né, nos dando aí a força para que tudo corra bem e o som fique perfeito. Então eu vou dar um olá para o Antônio e pedir que ele comece nos explicando e trabalhando aqui essa mensagem, que é mais uma nuance sobre a beneficência. Olá, Antônio. Olá, Marta. Muito obrigado. Vejamos bem. Hoje é mais uma mensagem enviada pelo Espírito Carita, mas todo essa parte aqui das mensagens, que tem o título de beneficência, são 7 mensagens dos Espíritos tratando especificamente da beneficência. E o que é beneficência, gente? Beneficência é querer o bem, fazer o bem, aliás, é fazer o bem. Beneficência, fazer o bem. E, como disse esse Espírito Cáritas na outra mensagem que nós estudamos no programa passado, a caridade não é o Espírito Carita, mas a caridade, a prática da caridade é a nossa rota principal para nos conduzir a Deus. Então, dentre uma das facetas, digamos assim, da caridade, encontra-se a beneficência, que é fazer o bem a todas as pessoas. E aí o bem no sentido mais amplo, mais lato que se imaginar. Não se restringe só a fazer um bem materialmente, o bem só financeiramente, mas fazer o bem de tudo. Ajudar a pessoa a atravessar a rua é fazer o bem, não está envolvendo nenhum problema pecuniário. Então, é fazer o bem. E isso é que importa. E ela está dizendo, como disse no programa passado, que é o caminho que nos conduz a Deus. Isso eu estou chamando a atenção, porque ela vai voltar a falar aqui nesse assunto da beneficência. Olha o que ela diz aqui. Existem várias formas de se fazer a caridade, que muitos dentre vós confundem com a esmola. No entanto, entre elas há uma grande diferença. A esmola, meus amigos, algumas vezes é útil porque alivia os pobres, mas quase sempre é humilhante para quem a dá e para quem a recebe. A caridade, ao contrário, une o benfeitor ao beneficiado. E, além disso, ela se disfarça de muitas maneiras.
pode-se ser caridoso mesmo com os parentes, com os amigos, sendo indulgentes com uns e com outros, perdoando-os as suas fraquezas e tendo cuidado de não ferir o amor próprio de ninguém. Para vós, espíritas, na forma como tratais aqueles que não pensam como vós, induzindo os menos esclarecidos a crer, e isso sem os melindrar, sem romper com as suas convicções, mas levando-os amavelmente às nossas reuniões, onde poderão nos entender, e onde saberemos encontrar a brecha por onde poderemos penetrar em seus corações. Eis aí uma das faces da caridade. Então, ela nos mostra aqui a diferença das várias faces da caridade. Dentre elas está a beneficência. Dentre a beneficência está dar uma esmola, ou seja, atender numa carência material alguém extremamente necessitado. É uma beneficência, é uma caridade. Mas para isso ser feito dentro do espírito que a caridade impõe, é preciso ter muito cuidado quando se der uma esmola, quando se atender a pessoa materialmente numa carência ali extremamente urgente. Aliás, quanto mais necessidade tiver a pessoa daquilo que você vai oferecer ou vai dar, mais cuidado tem que ter, porque como ela fala aqui, quando se faz a caridade, ou seja, dando uma esmola, mas com caridade, o benfeitor une-se ao beneficiado. O que eu disse, ficam no mesmo eixo, na mesma latitude, no sentido leste-oeste da Rosa dos Ventos. Leste-oeste. Estamos no mesmo plano, no mesmo paralelo. Ninguém ali é superior ao outro. Aquele momento de dificuldade de um não significa que ele é inferior. Então, a caridade nos impõe que demos a esmola, mas com essa perspectiva de igualdade. Pode-se ser caridoso mesmo com parentes, com amigos, sendo indulgente uns com os outros. Ou seja, além de dar esmola, como ela falou aqui, há outras formas de caridade que será tratar com indulgência, com compreensão, com misericórdia, os parentes, os amigos, como disse, sendo indulgentes com eles, perdoando as suas fraquezas e tendo cuidado de não ferir o amor próprio de ninguém, porque mesmo que a pessoa age de uma forma, vamos dizer assim, meio estranha, que não nos incomode, temos que ser indulgentes com isso. Se ela nos ofendeu, temos que perdoá-la por essa fraqueza. Agora, tem que fazer isso sem ferir o amor próprio. Da mesma forma que quando dermos uma esmola, temos que dar a esmola sem ferir o amor próprio de quem está recebendo. Aí sim o beneficiado vai estar unido ao benfeitor. Sim. É a maneira que é. Aí sim nós estaremos dando esmola, sendo beneficentes e praticando a caridade. É uma coisa mais ampla, como eu disse. O conceito de caridade dito por um espírita que se autodenominou carita, que é caridade em latim. Se chama assim, deve ter seus motivos. Para vós espíritas, aí tratando aqui do nosso caso específico, para vós espíritas, na forma como tratais aqueles que não pensam como vós, induzindo os menos esclarecidos a crer, e isso sem os melindrar, sem romper com suas convicções, mas levando-os amavelmente às nossas reuniões, onde poderão nos entender. Ou seja, se nós estivermos tentando esclarecer uma pessoa nas suas necessidades, porque a necessidade não é só material, às vezes a necessidade é de um esclarecimento numa situação talvez dramática pela qual ela esteja passando e não tem uma resposta, ou seja, aquilo não faz sentido para ela. E o objetivo do Espiritismo é dar sentido às coisas de forma que elas tornem-se mais suportáveis para nós.
Não que o Espiritismo vai acabar com o problema de ninguém, mas torna os problemas mais suportáveis porque dá sentido, esclarece. Então, se nós vemos que a pessoa precisa de um esclarecimento, precisa de ter o sentido daquela dor pela que ela está passando, daquela decepção, aquela tragédia pelo que ela está passando, nós temos que tentar aliviá-la do nosso jeito, porque eu só posso tentar aliviar uma pessoa do meu jeito, que é o mesmo jeito espírita, eu não tenho outro jeito. Eu nunca tive outro jeito. Antigamente eu fazia assim, que eu tinha um outro pensamento religioso. Hoje de outra forma. Não, porque eu nunca tive. Então, eu só sei fazer como espírita. Eu vou ter que usar o meu espiritismo para ajudar. Mas eu tenho que fazer de forma a não melindrar a pessoa. Porque eu não vou jogar mais um problema para cima dela. Em vez de eu resolvendo, eu vou jogar mais um problema, que é dar um nó na cabeça da pessoa, às vezes ofender, agredir. Ela se sente ofendida se eu falar alguma coisa de espiritismo? A gente tem que entender. Então tem que ter muito carinho, muito jeitinho para fazer isso. É para isso que ela está chamando a atenção de nós espíritas. Entender agora o que é a caridade para com os pobres, esses deserdados aqui na terra. Mas os recompensados de Deus, se souberem aceitar suas misérias sem se queixarem. E isso depende de vós. Olha o que ela está dizendo aqui. O pobre, como ela diz assim, o dito deserdado aqui na terra, mas eles são recompensados de Deus, se eles souberem aceitar suas misérias sem se queixarem. Isso depende de vós. Ou seja, ele está na situação dramática. Como é que ele vai aceitar a miséria dele, como diz o outro, numa boa, sem reclamar de Deus, sem se queixar? Talvez com a mensagem espírita, não é? O esclarecimento espírita, com o sentido que o espiritismo vai dar para a situação dele. Então a caridade nossa não se limita a dar uma esmola ao pobre, mas sim tentar aliviar o sofrimento dele através do esclarecimento, através do sentido que nós vamos dar aquilo. E ela fala assim: vou me fazer compreender por um exemplo. Ela vai dar um exemplo. Observo várias vezes na semana uma reunião de senhoras de todas as idades. Para nós, como sabeis, são todas irmãs. O que fazem? Elas trabalham rápido, muito rápido. Seus dedos são ágeis. Vede como seus rostos estão radiosos, como seus corações batem uníssono. Mas qual é o seu objetivo? É que elas venham aproximar-se o inverno, que será rigoroso para os lares pobres. As formigas não puderam acumular durante o verão o alimento necessário à provisão. E a maior parte dos seus pertences está empenhada. As pobres mães se inquietam e choram, pensando nos filhos que neste inverno sentirão fome e frio. Mas paciência, pobres mulheres. Deus inspirou a outras mais afortunadas do que vós. Elas se reuniram e estão confeccionando roupinhas para vós. Depois, um desses dias, quando a neve houver coberto a terra e vos lamentardes dizendo: Deus não é justo, olha o que é a falta de esclarecimento e a falta de conhecer o sentido das coisas. Coitadas, né? Está dentro da pobreza, ela tem essa falta de conhecimento. Por que são essas as vossas palavras quando sofreis? Vereis aparecer um dos filhos dessas bondosas trabalhadoras que se constituíram as obreiras dos pobres. Sim, é por vós que elas estão trabalhando assim. E vossas lamentações se transformarão em bênçãos, porquanto no coração de cada sofredor o amor segue o ódio bem de perto. Então ela está mostrando aqui como nós podemos aliviar, materialmente, aquela dor do frio, da fome, trabalhando. São senhoras, possivelmente não têm muitas tarefas em casa. Naquela época eu não podia dizer que eram aposentadas, que as 99% das mulheres não trabalhavam, mas talvez já estão com os filhos criados, tem em casa, vamos dizer assim, servos, serventes, escravos, sei lá o que seja, não interessa. Mas elas dispõem de tempo e estão se dedicando a isso. E eu vejo isso com muita alegria, que muitos grupos espíritas fazem isso. A minha irmã, por exemplo, participa, sei lá, quase 40, 50 anos, sei lá, de 2 grupos, um na casa de uma senhora amiga dela e outro num centro espírita lá em Botafogo. Ela participa de fazer enxovalzinho, roupinha. A minha própria mãe fazia isso sozinha em casa, ela tinha tempo, tinha sempre 2, 3 enxovaizinhos lá, prontos para um necessitado. E isso é legal, porque as pessoas sabem fazer, gostam de fazer e estão ajudando.
Agora, além disso, é necessário que essas pessoas recebam a mensagem nossa, não por proselitismo, gente, não é isso, mas como caridade, porque é por bem delas próprias. Então, ao mesmo tempo que elas estão amainando o sofrimento material, elas estão dando um exemplo que é a mensagem do Espiritismo, sem citar uma palavra de Espiritismo, sem falar em Allan Kardec, sem falar em Bezerra de Menezes, não falou nada, nem falou em Chico Xavier, não precisa, não convidou para Eucentro, não pediu para ouvir a Rádio Rio de Janeiro, não precisa, tem que ajudar. Isso. Agora, com o tempo, depois de muita vivência, conhecendo aquelas senhoras, já estando no mesmo nível, o benfeitor, mesmo nível do beneficiado. Já muita conversa, puxa aqui, puxa lá, sabe que as mulheres gostam, um bate-papo, saber como é que são as coisas, como é que vai o marido, os filhos e tal. Aí diz, não, eu frequento um centro, a senhora me leva lá um dia para eu conhecer. Aí você leva. É assim que funciona. Por isso que vocês me perdoem ser repetitivo. Eu falo sempre aqui, para praticar o bem tem que ser inteligente. Não basta ser bom. Tem que fazer o mal, qualquer um faz. Qualquer burro, idiota, faz o mal. Agora, o bem, só quem é inteligente faz o bem. Vamos prestar atenção nisso. Então, elas estão fazendo o bem de duas formas, material e moralmente. Terminando. Como é necessário encorajar todas essas trabalhadoras, veja as comunicações dos bons espíritos a elas dirigidas, chegarem de todos os lados, porque nessa altura do campeonato, elas não estão mais sozinhas, gente. Tem uma pleiade de espíritos do bem ajudando. A vista não ficar cansada, o dedo não ficar cansado de tanta agulha. Naquele tempo não existia máquina de costura, nem aquela de pedal, muito menos elétrica. Era nem naquela da mão, assim, do lado, não. Era na agulha mesmo. E então tem que ter ajuda espiritual. Os homens que fazem parte dessa sociedade também lhe dão a sua ajuda, fazendo leituras que muito agradam. Olha só, os homens não vão ficar isentos não, gente. E nós, para recompensar o zelo de todos e de cada um em particular, prometemos a essas obreiras laboriosas uma boa clientela que lhes pagará à vista em bênçãos, que é a única moeda que tem valor no céu, famoso bônus hora, né? Os tesouros que Jesus mandou que nós acumulássemos no céu, então, os tijolinhos famosos, né? Garantindo-lhes ainda, e sem medo de nos anteciparmos, que essa moeda nunca lhes faltará. É isso, gente. Ela fechou aqui perfeitamente. Começou falando da esmola e mostrando como isso é uma esmola ou não é uma esmola. Entregar roupinha lá para os filhos das mulheres carentes, isso é esmola. Mas dada com a inteligência, vai a esmola, vai a lição, o exemplo, vai tudo no pacotão, é um pacote completo, é um combo, vai tudo. Isso sim é um trabalho de caridade, proposto por alguém que se auto-intitula Carita. Não haveria nome mais apropriado, não é mesmo, Marta? É verdade. Quer dizer, primeira coisa que a gente percebe, né, é que qualquer um de nós, embora esteja falando de beneficência e também de uma das modalidades, que é a esmola, né, nós percebemos que qualquer um está apto a ajudar. Qualquer um. Porque você vê que ela coloca aqui, né, todas as pessoas, cada um numa circunstância, cada um numa tarefa diferenciada. E olha, tirando a questão, né, da roupa, das roupinhas, da fazenda para se confeccionar as roupinhas, todas as outras tarefas que envolvem essa tarefa maior de confecção de enxovais, na realidade, várias pessoas trabalharam, né, em função dessa distribuição. E não se falou mais em dinheiro. Quer dizer, então a gente percebe que qualquer um de nós está apto a fazer a caridade e a praticar a beneficência também. Porque, como você bem destacou, para realizar essa beneficência, a caridade, nós temos que ser inteligentes. E com inteligência, você poderá e saberá dar o exemplo da forma mais delicada, da forma mais suave. E não vai custar nada.
né? E você entender que da maneira, né, pela qual você vai repassar aquilo que eles estão precisando, vai ser o exemplo absorvido ou não. O exemplo que é a proposta da doutrina, né? Mas depende de como você vai passar isso. Então, isso é caridade, não custou nada. Então, é importante, né, a gente sempre lembrar, porque a maior parte das pessoas não realiza a caridade porque diz que não tem recursos. E aí ele se abstém. Não, tá vendo? Olha só, eu não posso fazer a caridade, né? Eu não posso, eu não tenho condições. Mas nós estamos vendo que pode sim. Porque ele diz, inclusive, coloca aqui, né, que os homens que fazem parte dessa sociedade também lhes dão a sua ajuda, fazendo leituras que muito agradam. Tá? De repente poderia, né, naquela época não, mas agora a gente tem esse recurso, colocar uma música de fundo, enquanto as pessoas passar um vídeo, desenho animado para as crianças assistirem. Isso, enquanto as mães estão trabalhando, as crianças estão lá, né, sendo distraídas com o vídeo, né, ou mesmo até para as próprias que estão trabalhando, porque vão ficando cansadas, como você falou, né, aquilo repetitivo, você fazendo a mesma coisa, a vista fica cansada e você também mentalmente. Então, uma música de fundo é importante. Conversa, simples conversa. Uma conversa, algum né? falador assim como eu, né? Que fala sempre distrai a mulherada. Distrai, passar lógico, mais rápido. Exatamente, né? E ninguém falou aqui em dinheiro. Então é muito importante, né? Como o Antônio, já desde que nós iniciamos essa temática, né, da beneficência, que ele colocou bem claro, né, que a beneficência é fazer o bem, né? Fazer o bem. E fazer o bem não precisa de dinheiro. Você pode ou não usar esse recurso, né? Isso aí é algo que você pode não ter nada em termos materiais e, no entanto, fazer parte desse grupo que trabalha confeccionando enxovais. Até mesmo amparando e dando suporte ali para aquelas mulheres que estão costurando, né? Não, peraí, vou trazer água para a senhora. Não, pera um instantinho, puxa, tá tudo sujo, peraí, vou varrer aqui. Então existe N formas de você trabalhar. Enquanto a mulher, por exemplo, no caso, a esposa, está lá em casa fazendo essas roupinhas para depois se juntar às outras senhoras, o marido, o esposo, pode fazer alguma tarefa doméstica para ela ter tempo. Ó, deixa comigo o serviço aqui de lavar a louça ou varrer o quintal. Como meu marido fazia quando eu ia dar palestra. Exatamente. Você faz aí a sua... Tem gente que gosta de fazer muito aqueles brigadeiros, né? Ah, pois é. Então, enquanto faz brigadeiro, tem que arrumar um serviço para o homem lá para ela poder ter tempo de fazer os brigadeiros para a criançada. Isso, né? Claro. Então, está ajudando, está fazendo a sua parte. Lógico, está fazendo a sua parte, né? Então, o importante já é interessante que, né, que nas duas mensagens, né, como foram ditadas pelo mesmo Espírito, a gente sente claramente o Espírito nos convocando a usarmos a nossa sensibilidade, a usarmos o nosso coração. E aí você usando o coração, você vai ter, e sensibilidade, você vai ter N formas de auxiliar, né? E de ser auxiliado. E de ser, claro. De auxiliar e ser auxiliado pelos espíritos, né? Exatamente. Estão vendo ali um ponto de luz nessas trevas que nós vivemos, eles vão mais abanar para aquilo resplandecer. Exatamente. E até fazendo uma pequena digressão, eu acho que é sempre interessante a gente falar da importância daqueles que estão no movimento, né, dirigindo tarefas no centro espírita, qualquer tipo de tarefa, né, não precisa ser necessariamente essa que a gente está falando, que eles tenham em mente a importância de manter aqueles trabalhadores, né, manter o espaço daqueles trabalhadores de realizarem as tarefas, sejam elas quais forem. Por quê? Porque você tirar uma tarefa de uma pessoa que quer
se dedicar a algum tipo de trabalho na casa espírita, é você tirar a oportunidade de auxílio dessa pessoa. Porque quando ela realiza uma tarefa, seja ela de caridade explícita ou não, ela está sendo ajudada. E qual de nós não precisa ser ajudado? Então, que aqueles que dirigem as casas espíritas, né, meditem sobre isso. Da importância, não retire a oportunidade. Não, mas não fez direito a tarefa, eu acho que eu vou escolher uma outra pessoa. Olha, isso não é como um trabalho comum, material. É uma tarefa através da qual você se redime. E você se liberta pelo conhecimento também. Então, que possamos ser envolvidos com esse sentimento que Caritas, né, deixou para nós e que sigamos fazendo sempre o bem, seja ele qual for. Não é isso? Então, vamos ficando por aqui, o nosso tempo encerrou, desejando a todos serenidade e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.